Você tem que respeitar Jesus Cristo, ó. Eu respeito, com toda certeza. Nós não respeitamos. Deus, mas por que você não respeita a fé de Deus? Se você tá Por na que palavra. você não tá fazendo isso? Você sabe que hoje é uma festa nossa, um dia de comemorar a nossa morte. Você tá vindo aqui pra Jesus criar mandou nós problema. transar, você vai Mandou, eu contra concordo. Aí você vai chamar Concordo. os irmãos de mentirosos. Aí você tá querendo falar que Aí, ó, o catolicismo é errado. Cadê o respeito do dia Não, das o pessoas texto, que tiveram? o texto. Não. Nós temos que respeitar Cristo, Ué, irmão. Então, o seu dia de discutir vai na sua o assembleia. purgatório tá aí. Está escrito assim na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se a si mesmo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A Escritura ela é bem direta e objetiva. Deus determinou ao homem morrer uma vez, e após a morte vem o juízo. Ou seja, diante do Senhor Deus, está ordenado ao homem morrer uma única vez, e após a sua morte vem o juízo. Ou seja, todos estarão diante do Senhor para prestar conta após a sua morte. Isso nos dá um só entendimento. Não há almas vagando pela terra, segundo a palavra de Deus, todos estão diante do justo juiz, recebendo a sua sentença, ou seja, céu ou inferno. As almas não vagam pela terra, elas não ficam presas em bens materiais, pois todas, após a morte, estão julgadas. As almas não descem a um purgatório para serem expurgados de seus pecados, pois segundo a Bíblia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabemos que este mundo atual, a Bíblia diz, este mundo jaz no maligno. Jesus veio para tirar, ou seja, expurgar o pecado deste mundo. Porém, se você continua rejeitando o arrependimento em Cristo Jesus, você descerá um dia ao pó, e assim estará diante do justo juiz, a qual te dará o inferno como a sentença. Lamentável ver quantas pessoas não se informam do que diz a respeito à Bíblia, estão sendo enganados. Lamentavelmente, muitas pessoas estão sendo massa de manobras, sendo enganados pelo engano da religião. Mas Jesus nos isentou da mentira, nos dando e entregando a nós a verdade do Evangelho. E Jesus ele não compactua com o que se fazem debaixo do céu, inclusive o que está sendo feito hoje. Não há aprovação diante de Deus. Outrora Jesus estava indo a pregar o Evangelho pelas cidades, e alguém disse a Jesus: Senhor, temos que sepultar o meu pai, Senhor, temos que ali cuidar do nosso morto. E Jesus falou: deixem que os mortos sepultem os mortos. Jesus estava dizendo que os mortos vivos, ou na verdade pessoas que estão como mortos, levando à sepultura aqueles que já faleceram, assim estão hoje. Esse lamentavelmente é o dia chamado dia da hipocrisia, onde flores são levadas para pessoas que talvez não receberam em vida, onde pessoas que agora não ouvem nada do que você diz, estão ouvindo você declarar que você ama ela, mas quem sabe isso nunca foi declarado em vida. Quem sabe levando um copo de água para pessoas a qual em vida necessitaram desse copo de água, mas não levaram. Necessitaram dessa flor enquanto estavam vivos, mas não levaram. Necessitavam de ouvir um eu te amo, mas em vida não falaram. Por isso é considerado um dia da hipocrisia, apenas para produzir um comércio, porque é disso que vive o Estado. O Estado, todavia, ele aprova a religião, e a religião, junto com a política, crucificou a Cristo. Os dois sempre foram amigos. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, Herodes virou amigo de Pôncio Pilatos. E assim nós vemos hoje a amizade do mundo com as religiões. Porém, a Bíblia fala em Tiago, capítulo 27 ou 26, está escrito que a verdadeira religião, pura, imaculada diante de Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações. Essa é a verdadeira religião.
visitar o órfão e a viúva na sua tribulação. Você não vai poder fazer nada por alguém que jaz em sepultura, mas o órfão e a viúva, ou seja, o necessitado, aquele que verdadeiramente está precisando, esse deve ser visitado. Para pensar, meu amado, aqui é o lugar em que acaba o orgulho, aqui é o lugar, é o fim de todos. Aqui não há diferença entre, financeiramente dizendo, entre ricos e pobres, pois a Bíblia fala em Hebreus que após a morte todos seguem a juízo. A única coisa que faz diferença entre as pessoas é as suas escolhas. As suas escolhas, elas te diferenciam. Ela te faz diferente daqueles que não servem a Deus e dos que servem a Deus. E por isso esteja ciente que um dia a Bíblia fala no livro de Tessalonicenses que este tabernáculo, ele vai se desfazer. E sabendo se este tabernáculo terrestre se desfazer, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos humanas, mas eterna junto de Deus. Este tabernáculo terrestre foi feito do pó, este corpo do pó da terra tornará, mas a Bíblia fala que assim nós devemos permanecermos em Deus, incorruptíveis como Cristo assim permaneceu. Sejam firmes e constantes no Senhor, sabendo que o Senhor Deus dará recompensa às suas obras. Veja bem, o homem está ordenado a morrer uma vez. Ele vai reencarnar. Quantas pessoas já reencarnaram? Uma vez, uma morte. E depois disso, o que acontece? A Bíblia diz, segue a juízo. Ou seja, quando a alma sai do corpo, diante de Deus, está para ser julgado, e Deus, ele dá o destino final, céu ou inferno. Ou seja, as almas não vão continuar pela terra de alguma forma, ou seja, preso ou vagando, ou quem sabe numa próxima reencarnação viver uma outra vida, ou quem sabe descer a um purgatório. Se você usar o seu raciocínio, se você usar a sua mente, certamente você vai compreender que Jesus nunca disse sobre um purgatório. Se assim isso fosse verdadeiro, não existiria um lugar chamado inferno. Não existiria. Qualquer pessoa poderia pecar à vontade e, na verdade, todos no fim dessa vida seriam salvos. Se existisse um purgatório, meu amado, todos estariam tranquilamente vivendo pela terra em seus pecados, sem temor de Deus, e após a morte estava todo mundo no céu. Esse é o grande problema da religião. Esse é o grande problema das heresias. As heresias de perdição estão levando muitas pessoas ao erro. Você não precisava estar agora sofrendo, relembrando ou remoendo algo passado, mas somente levando as boas memórias. Só que infelizmente a religião ensina o erro às pessoas, em que elas precisam rezar para os mortos. Não, você não precisa rezar para os mortos. Jesus falou que após a morte segue a juízo. Ou seja, conforme diz em Eclesiastes capítulo 9, está separado desta vida, não há participação no que acontece debaixo do céu sobre a terra. A Bíblia fala em Eclesiastes que os mortos, o seu sentimento ele está em adormecidamente profundo sono, e eles não têm parte em alguma coisa no que acontece debaixo do céu. Ou seja, eles não ouvem o que você está fazendo, eles não podem receber as suas flores, eles não podem receber a sua homenagem, eles não podem degustar o gole de água de um copo que você deixa, a sua vela não pode até a eles fazer alguma coisa em reverência. Mas o que as pessoas não sabem é que tudo que estão fazendo são apenas um culto aos mortos. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como vivos dentre mortos. Como vivos dentre mortos, nós devemos nos apresentar diante de Deus. Se apresente diante do Senhor como vivo. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: tem nome de que vive, porém estão mortos. Quem são esses? Andam pela terra e vivem como se estivessem vivos, mas que na verdade estão mortos. A Bíblia fala que são os quais
afastados de Deus estão em seus pecados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 27. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui entregando a verdade. Você não é obrigado a receber ela como verdade, mas também você não pode impedir o que nós estamos aqui fazendo. Você não pode impedir o que está, a palavra de ser anunciada. Porém, Jesus, Ele diz: deixem que os mortos sepultem os mortos. Quando Jesus ele disse isso, muitos queriam seguir a Ele, mas na verdade se prendiam aos seus mortos, a qual tinha que sepultar. Um certo homem tinha um pai que estava já prestes a ser sepultado, mas o seu coração ele se dividiu entre seguir Jesus e entre naquele momento estar ali sepultando o seu morto. Jesus ele mostra que o cuidado que nós devemos ter não é para com os mortos, mas sim para com os vivos. Jesus ele mostra que nós devemos ter cuidado para com a nossa alma, porque os mortos não têm consciência de nada. A Bíblia fala: não tem consciência de nada, pois até o seu ódio, até o seu amor, até a sua inveja está adormecido e não tem parte alguma no que acontece debaixo dos céus ou sobre a terra. Ou seja, a sua oração ele não vai ouvir, a sua oração não vai reduzir o castigo, não vai reduzir o sofrimento, não vai servir de nada. Cidade de Goiânia, moradores da terra, deixa a idolatria. Isso, diante do Senhor Deus, é considerado como idolatria. A idolatria está levando multidões a rodo para o inferno. A idolatria está conduzindo multidões de pessoas para o inferno. E você precisa hoje se despertar para a realidade. Um dia, todos estarão diante do Senhor. Todos comparecerão diante do juízo. Inclusive muitos dos que jazem em sepultura neste lugar, talvez estejam há 50 anos já, quem sabe no inferno, talvez estejam 30, não sabemos. Sabemos que você hoje tem a oportunidade de se arrepender e se tornar a Deus, de se converter. Mas assim Jesus ele diz, para que o homem possa assim se inclinar a conhecer a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela está sendo distribuída, está sendo anunciada neste lugar. Que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, venha abrir o entendimento para que não venham caminhar errantes pelo mundo como cegos. Desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aí, irmão. Põe no bolso assim, ó. Ei, irmão, a verdade confronta mesmo. Você falar assim, você falar coisa maravilhosa, coisa... Rapaz, eu posso falar porque eu sou